Olá, aqui é o professor Marcos Souza, Master Coach, especialista em medicina comportamental. E aí, você se considera uma pessoa limitada? Já vou te dar a resposta agora e vou te dar os porquês todos em seguida. Não, você não é uma pessoa limitada. Na verdade, não existem pessoas limitadas. O que existem são pessoas que dão significados limitantes para algumas questões pessoais. Mesmo que você tenha desafios com a sua saúde, desafios físicos, esses podem ser inclusive oportunidades. A gente conhece várias pessoas que utilizaram a situação de serem desfavorecidos de alguma forma para se superarem, para inclusive gerarem resultados muito significativos. Então, não, você não é uma pessoa limitada. Mas antes, para a gente entender isso de uma forma mais profunda, vamos entender o que é limitação e limite. Né? Muita gente fala, eu estou chegando no meu limite, eu passei dos limites, você passou dos limites. Não, ninguém passa do limite. Porque limite é algo, é o fim. Limite pra gente é algo que se a gente passar a gente morre. Por exemplo, qual é o limite que você tem para ficar sem respirar? Se eu te perguntar disso, você vai falar assim, eu consigo ficar sem respirar 1 minuto ou 2. Não, você consegue ficar sem respirar, às vezes 4, 5 minutos com treinamento. A neurociência mostra pra gente que o cérebro humano, se ficar sem oxigênio depois de 5 minutos, começa a ter sequelas, ter problemas. Então, cuidado para não ficar fazendo brincadeira à toa aí com isso, que é um assunto sério. Mas, de fato, também você consegue ficar sem respirar um pouquinho mais do que segundos que você acha. Às vezes eu pergunto nos seminários que eu ministro, nas sessões de coaching, para as pessoas entenderem a respeito disso. Olha que são milhares de pessoas já treinadas por mim. E eu pergunto para as pessoas, quanto que você consegue levantar num empuxo? A pessoa fala, 5 quilos, 10 quilos, o meu próprio peso. Eu falo, se você tiver um porquê emocional muito forte, se você tiver uma razão, se for a pessoa que você mais ama na vida. Imagina a pessoa que você mais ama na vida presa embaixo de um carro. Você consegue levantar um carro. Isso tem registro até na internet de pessoas que levantaram um carro com a mão e puxaram a pessoa. Tá certo? Então tudo isso depende do seu porquê emocional. E aí você realmente vai entender o seu limite. Então o limite é algo, por exemplo, se eu ficar sem me alimentar, quanto tempo você acha que você consegue ficar sem alimentar? Tem gente que fala meia hora, 1 hora, 1 dia, 2, não. Antes do terremoto que teve no Haiti, se falava entre 9 e 10 dias que uma pessoa conseguia ficar sem comer. Né? Até que encontraram uma moça que ficou 18 dias lá, ou seja, a razão dela, o porquê dela viver, o motivo dela foi muito forte e ela provou que o ser humano consegue pelo menos aqueles 18 dias lá sem se alimentar. E assim é com a água, até com o ar, como eu falei, a respiração. Não é? A gente às vezes, aí sim, olha só que interessante, a gente tem limitações, a gente cria limitações, isso que eu quero que você entenda. A diferença entre limite e limitação. Limite é algo do nosso organismo, da vida, que se a gente passar, a gente vai morrer. Não é? Se você ficar um tempo sem o coração bater, sem o cérebro funcionar, sem se alimentar, sem suas necessidades básicas fisiológicas, sem se alimentar, sem se hidratar, sem se higienizar, sem respirar, você morre se você ficar passar do limite. Só que para não chegar nem próximo desse limite, a gente acaba criando limitações. Então a gente começa a se programar para dizer para nós mesmos e para o mundo que a gente pode menos do que a gente realmente pode, que a gente pode fazer menos esforço do que a gente realmente pode, que a gente pode ficar menos tempo acordado, menos tempo estudando. Né? Tem gente que cria limitação do tipo, nossa, se eu ler um livro inteiro sai fumacinha da cabeça. Isso é uma limitação. Você pode ler quantos livros você quiser, porque o cérebro ele se alimenta de informação. O cérebro só se alimenta de 3 coisas, glicose, oxigênio, né? E informação. Então ele precisa de glicose e oxigênio para funcionar e precisa, obviamente, de informação para se desenvolver, fazer conexões neuronais e crescer cada vez mais, não em tamanho, mas em conexão, em sinapses. Então guarda isso com você, limite, a gente não ultrapassa. Agora, limitação, como foi algo que a gente criou para a gente
não correr o risco de chegar próximo do limite, então a gente tem muitas limitações. E essa sim a gente deve destruir, tá certo? E como que a gente começa a fazer isso? Se questionando. Isso é real, eu estou realmente no meu limite ou eu estou querendo dar um jeito de continuar confortável? Não é? Você realmente não conseguiria fazer uma outra tarefa profissional na vida? Ou você está confortável nessa e fica falando tá ruim, mas está bom e inventou uma limitação? Você realmente não conseguiria ter um relacionamento melhor ou melhorar o seu relacionamento atual? Ou você se acomodou do jeito que está e fala, não vou mexer porque se mexer estraga, e time que está ganhando não se mexe. Tudo isso é limitação. Você realmente não consegue produzir mais, você não consegue poupar mais, não consegue lidar melhor com o dinheiro, ou isso é uma limitação que você criou para você. Então, se você se acha uma pessoa limitada, entenda que você não é limitado. Você pode achar que você é limitado. E você está muito longe de chegar no seu limite, porque você criou uma série de limitações. Todos nós fizemos isso na nossa vida a fim de nos proteger. Isso é para gerar conforto, para manter o conforto. Só que o conforto, num aspecto, ele está ruim, está doendo. Só que a gente tem medo de ir adiante e sofrer mais. Então, para querer evitar chegar próximo do limite real, a gente cria limitações. Então, começa a se perguntar: você é limitado mesmo ou você acha que é? Você criou limitações. E a partir daí você começa a romper, você vai dando um passo a mais. Toda vez que você dá um passo a mais, você vai ficando mais forte e muito menos limitado. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Lembra de compartilhar esse vídeo, deixa seu like aqui, assina o canal no YouTube, né, Professor Marcos Souza, no Instagram também você me acha lá, Professor Marcos Souza, e no Facebook também. Colocou Professor Marcos Souza nas redes sociais, você vai me encontrar. Aproveita para então assinar o canal do YouTube, marca lá no sininho que toda hora que eu colocar um vídeo novo aqui vai te avisar e aí a gente vai te fornecendo muito mais conteúdo de valor, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.